Olá, bem-vindos então à quinta videoaula deste módulo 2 sobre structs e vamos ver como é que nós utilizamos structs em funções. Portanto, considerem então a seguinte estrutura pessoa, portanto, que é composto pelos campos nome e idade, e então como é que nós passávamos a struct pessoas para a nossa função. Então, assim, nós podemos passar por valor e por referência. Portanto, temos aqui a nossa função mostrar pessoa, portanto, por valor, estamos a passar a nossa variável P do tipo pessoa e depois é igual, como fazíamos nos modos, nas videoaulas passadas, para imprimirmos o nome da pessoa é p.nome, para imprimirmos a idade da pessoa é p.idade. Portanto, isto é a passagem por valor. Por referência, temos que utilizar então o nosso operador de endereço, ou endereço P. Ou seja, passamos a nossa estrutura, a nossa struct pessoa, a nossa variável P e pomos o operador I comercial que dá acesso ao endereço da nossa variável P do tipo pessoa. E então, para retornar uma estrutura de uma função, portanto, nós temos aqui a função criar pessoa e tem aqui, podemos pôr, então, como nossa pessoa, como eu disse, quando criamos uma struct, estamos a criar um tipo, nós podemos dizer que esta função vai retornar o tipo pessoa. Portanto, temos um retorno de tipo pessoa. Portanto, crio uma variável do tipo pessoa dentro da função, atribuo-lhe um valor a cada um dos campos e depois faço o return dessa variável. Portanto, é assim que se retorna uma struct de uma função. Também podemos então utilizar os ponteiros. Passar os ponteiros, em vez de passar a struct, passar o ponteiro através das funções. Então, temos aqui a mesma estrutura pessoa, temos aqui a nossa variável P logo atribuída com os valores iniciais para nome e para idade. Temos aqui o nosso ponteiro que vai apontar o endereço da nossa variável P e depois, para acedermos aos conteúdos, então, através do ptr nome. Então, como é que nós passamos o nosso ponteiro do tipo pessoa na função? Portanto, temos que indicar que vamos passar um ponteiro. É a única diferença. Portanto, é igual à anterior, só que temos que pôr o nosso caractere asterisco a dizer que estamos a passar um ponteiro. E o acesso, em vez de ser p.idade, é com o operador, com este operador, p seta idade. Portanto, o que muda apenas é indicarmos que é uma variável tipo ponteiro e a forma como acedemos aos campos da nossa estrutura. Então, qual é a vantagem de nós passarmos a nossa estrutura por ponteiro em vez de ser através de estrutura? Portanto, como já sabem, quando fazemos por cópia, por valor, ele faz sempre uma cópia da nossa estrutura. E reparem, uma estrutura de dados já ocupa ou seja, estamos a duplicar a nossa memória, a duplicar a nossa variável, a nossa estrutura. Portanto, quando passamos por ponteiro, estamos a passar a referência. Portanto, ou seja, evita a cópia, vai-nos criar uma maior eficiência e permite modificar logo a nossa estrutura original. Portanto, reparem, temos aqui o exemplo de uma pessoa, de uma struct do tipo pessoa, temos aqui a passagem. Temos aqui uma função imprimir pessoa, temos a passagem de uma variável do tipo ponteiro, o acesso aos campos é através do símbolo da setinha e depois passamos então a nossa variável P1 por referência. Portanto, é assim que fazemos a passagem por ponteiros de estruturas para funções. E então agora proponho a resolução deste exercício. Definir uma estrutura chamada ponto, com dois campos, o x e o y, do tipo float, criar uma função chamada definir ponto que receba um ponteiro para ponto e permita que o utilizador
insira os valores de x e y. Criar uma função mostrar ponto que também receba um ponteiro para ponto e exiba os valores no formato ponto, dois pontos, x e y. Vamos declarar uma variável tipo ponto, vamos usar ponteiros para passar para as funções e exibir o ponto digitado. Vamos então ao nosso compilador resolver este exercício. Vamos começar pela nossa estrutura ponto, struct ponto. Portanto, vamos pôr então os nossos campos, float x e float y. Portanto, não esquecer então do ponto e vírgula. Vamos já criar aqui já uma variável ponto p1 ponto. Vou chamar então, vou-lhe dar o nome de ponto minúsculo. Portanto, e vamos já criar um ponteiro para esta variável. Então, vamos fazer um ponteiro do tipo ponto, vou-lhe chamar P e ele vai tomar o endereço de ponto. Portanto, temos aqui o nosso ponteiro para a nossa variável do tipo ponto. Portanto, e agora vamos fazer as nossas funções. Então, vamos fazer a primeira, que é para definir valores, definir o nosso pontinho, definir ponto. Portanto, e vai ter como entrada um ponteiro do tipo ponto. Vamos pôr então um PTR do tipo ponto. Pronto. E então, vamos pedir então o valor para o x, valor de x, vamos pedir ao utilizador valor de x. E agora, para ler, vamos ler então cin. Como é que nós acedemos? Então, através de ponteiro, ptr-x. Portanto, estamos a ler o nosso valor de x. Vou copiar e vou fazer o mesmo para o y. Valor de y. ptr-y. Pronto, temos aqui então a nossa função definir ponto. Então, eu vou chamar aqui a minha função, definir ponto, e vou passar então a minha variável ponto, o endereço vou passar por referência a minha variável do tipo ponto. Pronto, e agora vamos fazer a minha função mostrar ponto, void mostrar ponto, e então, ela vai ter como entrada também, então, um ponteiro do tipo ponto, chamar PTR. E então, o que é que a gente vai fazer? Vai imprimir o valor de x e de y. Então, vou escrever ponto, vou pôr então, vou pôr agora o valor de x, vou pôr PTR-x, e agora vou-lhe juntar mais a vírgula e vou pôr o valor de y, ptr-y. Portanto, está aqui, vou só fechar o meu parênteses, para isto ficar perfeitinho. E está feito a impressão do nosso ponto. Portanto, vamos fazer, então, chamar agora esta função mostrar ponto. E vamos aqui passar a referência da nossa variável do tipo ponto. Portanto, aqui nem preciso declarar este ponteiro aqui dentro da main. Portanto, vamos ver se isto está a funcionar direitinho. Só aqui tirar os espaços. Temos aqui PTR, o Y está maiúsculas, isto acontece sempre. Portanto, vamos aqui. Valor de X, então vamos pôr 2.5 e o Y 1.2. Vamos ver se o nosso ponto vai ser criado da forma que a gente quer. Parem, o ponto tomou então para X o valor 2.5 e para Y o valor 1.2. E agora dou-vos como sugestão
Este desafio opcional que é criar mais uma nova função que vai alterar o valor do x e do y. Portanto, ele vai receber um ponteiro para ponto e dois valores de deslocamento, um para x e outro para y. Então, como sugestão, tentarem resolver este desafio.